Olá! Eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar como tratar de vez a síndrome do intestino irritável. E eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo das dicas na prática do que eu vou passar nesse vídeo, você vai melhorar muito os seus sintomas e ainda vai deixar aqui nos comentários falando quanto que esse vídeo foi útil para você. A síndrome do intestino irritável é uma doença intestinal que a pessoa sente vários sintomas. Os mais comuns são desconforto abdominal, excesso de gases. Também a pessoa reclama muito de diarreia, essa mudança no hábito intestinal. Então, frequentes diarreias e muitas vezes também alternadas com constipação. Às vezes, uma percepção de fezes ácidas e também presença de muco nas fezes. O diagnóstico para a síndrome do intestino irritável, ele é por exclusão. Então a pessoa chega ao médico com sintomas e o médico vai fazer uma investigação completa com vários exames, colonoscopia, às vezes uma biópsia intestinal, pode ser pedido também um coprológico funcional de fezes. E aí o médico vai excluir certas doenças, como por exemplo doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, colite ulcerativa. Também tem que excluir o diagnóstico de uma diverticulite, uma doença celíaca. E aí, por exclusão, a pessoa não apresentando outras doenças intestinais, ele dá o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E muitas pessoas têm dúvida do que causa a síndrome do intestino irritável. Na verdade, são várias as causas que podem deixar o intestino mais irritado, mais sensível e causar todos esses sintomas desconfortáveis que eu falei. Excesso de gases, cólica, presença de diarreias constantes, oscilando com constipação. Então a pessoa ela começa a ter um problema crônico, porque muitas vezes ela vai ao médico e trata com a medicação ali que o médico passou para conter a diarreia, mas ela não vai na causa, porque tratando a causa ou as causas, a raiz do problema, você vai tratar de vez a síndrome do intestino irritável. A primeira causa que eu vou falar aqui são doenças pregressas que atacam o intestino de forma direta ou indireta. Vamos dar um exemplo aqui, pessoas que trataram cistose, ou verminoses, ou parasitas. Então, mesmo essas pessoas não tendo mais o parasita ali no intestino, a doença ativa, muitas vezes esse parasita lesionou a parede intestinal. E a pessoa não fez a recuperação dessa mucosa intestinal. Então, virou um problema crônico. Por cima vem a nossa alimentação, o estilo de vida, o estresse, tudo isso são causas também que levam para uma parede intestinal irritada, a gente vai somando. Outra causa para a síndrome do intestino irritável é o uso contínuo de antibióticos, ou se você teve uma doença e que exigiu maior uso, uma maior quantidade de uso de antibióticos, isso pode te gerar uma disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Ou as bactérias ruins cresceram em relação às bactérias boas, ou as boas diminuíram em relação às ruins. Então o antibiótico ele faz isso. O uso também de alguns outros medicamentos podem desequilibrar essa relação entre bactérias boas e bactérias ruins. A própria alimentação faz desequilibrar essa microbiota intestinal, essa relação entre as bactérias benéficas e as ruins. Então excesso de alimentos industrializados, conservantes, corantes, excesso de açúcar, excesso de gorduras na alimentação, excesso de carne vermelha, tudo isso tem que ter um equilíbrio, que a gente vai falar mais pra frente nesse vídeo. Também existem alimentos que vão gerar alergia tardia, que nada mais é que sensibilidade alimentar, que muitas vezes nem acusa no exame. Mas a gente vai falar nesse vídeo quais são os alimentos que mais podem causar essas sensibilidades alimentares e gerar um maior desgaste para esse intestino. Existem alguns alimentos que contêm proteínas e essas proteínas, ao entrar em contato com a nossa mucosa intestinal, elas agridem essa mucosa intestinal, aumentando a permeabilidade desse intestino. O intestino hiperpermeável, ele é extremamente reativo. Além disso, existem alimentos que podem conter micotoxinas. Esses alimentos também têm que ser retirados da dieta dos pacientes que têm síndrome do intestino irritável. A primeira dica que eu vou te dar para você saber tratar de vez a síndrome do intestino irritável é olhar a sua condição de sintomas hoje. Como você está hoje? Mais diarreias ou oscilando? Diarreia, constipação. Por que você tem que saber isso? Porque se as suas diarreias estiverem muito frequentes, nós vamos ter que dar alimentos que contenham essa diarreia. Se eu não entendo esse conceito, eu continuo tendo diarreia e essa diarreia vai desgastando o meu intestino, inflamando,
aumentando essa permeabilidade intestinal. Se eu tenho o conceito de quais são os melhores alimentos para conter essa diarreia, na crise eu vou comer alimentos que acalmam esse intestino. Então eu vou ensinar para vocês dois conceitos: fibra solúvel e fibra insolúvel. Qual que é o papel delas para a gente conseguir modular esse intestino? As fibras insolúveis, como o próprio nome já diz, são insolúveis na água do intestino. Então imagina a gente comendo cascas, sementes, bagaços. Vamos pensar a gente comendo uma couve, mesmo refogada ou crua. Por mais que eu mastigo essa couve, ela vai gerar um resíduo. Chegando no meu intestino, esse resíduo é insolúvel. Ele vai fazer uma cosquinha no meu intestino e vai aumentar o peristaltismo intestinal, o movimento do intestino. Então, fibra insolúvel, casca, bagaços, sementes, tudo que gera esses pedacinhos, esses resíduos, os alimentos crus têm muita fibra insolúvel, eles são excelentes para momentos de constipação. Então, quando eu estou constipado, eu vou comer mais fibras insolúveis. Lembrando que fibras, independente do tipo, sempre tem que estar associada à água. Já a fibra solúvel, como o próprio nome já diz, solúvel na água do intestino. Então ela se solubiliza na água do intestino, formando um gel. Então imagina a gente comendo uma cenoura cozida. Ao cozinhar o alimento, você modifica essa fibra, você abranda essa fibra, tornando a fibra insolúvel em mais solúvel. Então vamos imaginar a gente comendo a cenoura cozida. Na hora que eu mastigo essa cenoura, ela desce um purê. Imagina a gente também comendo chuchu sem casca, a moranga sem casca cozida, tudo vai descer um purê. Esse purê chega no intestino e acalma a parede intestinal. Ele não gera aquele resíduo para aumentar o movimento de expulsão das fezes. Então quem está com diarreia tem que comer muita fibra solúvel, retirar a casca dos alimentos, preferir os alimentos mais cozidos, preferir aquelas listinhas de alimentos que são mais constipantes. Por exemplo, a banana prata é uma fruta que é rica em fibra solúvel, ela vai descer um purê e ela também é um alimento que prende mais o intestino. Então a gente vai se ligar nesses detalhes. Evitar alimentos crus, evitar salada crua, alimentos que geram resíduo e preferir esses alimentos que acalmam o intestino. Então, quando o alimento rico em fibra solúvel chega nesse intestino, ele capta a água, ele forma um gel, ele dá forma para as fezes, mas sem dar diarreia. Então, a fibra solúvel também é interessante na época de constipação, porque se ela capta a água, ela ajuda a amolecer as fezes que estão mais ressecadas. Por isso que a água é muito importante, tanto em quem tem diarreia, tanto em quem tem constipação. Então vocês têm que entender esse conceito, que na diarreia a gente tem que preferir alimentos constipantes ricos em fibras solúveis. São alimentos que geram menor resíduo. Então, se vocês perceberem a consistência do alimento que desce, vocês vão ver que eles são ricos em fibra solúvel. Beterraba cozida, chuchu cozido sem casca, tudo evita casca, porque na casca concentra mais fibras insolúveis. Já nos períodos de constipação, a gente vai preferir alimentos crus, bagaços, alimentos que soltam mais, por exemplo, mamão, manga. A gente vai preferir alimentos mais laxantes. Então a primeira dica é você conter essa diarreia, dar alimentos que acalmam esse intestino. Eu vou deixar nos cards e também no descritivo um vídeo em que eu ensino um suco calmante intestinal. Ele tem maçã, cenoura e chá de camomila. Esse suco faz parte do meu e-book 20 receitas de sucos e suchás detox. Lembrando que eu deixo o link de todos os meus e-books no descritivo para vocês. Quais outros alimentos que a gente tem que abolir no momento que a gente está com diarreia? Porque se a gente continuar tendo essas crises, a gente vai lesionar cada vez mais a parede intestinal. Açúcar fermenta, gente. E o açúcar nos traz um tipo de diarreia que a gente chama de diarreia osmótica. Quando a gente come muito açúcar, o meio fica muito concentrado e o corpo puxa água para diluir aquele meio que ficou muito concentrado. Então evite açúcar quando você estiver em crises de diarreia, porque essa diarreia vai irritar mais ainda o seu intestino. Evite também trocar esse açúcar por adoçantes à base de polióis, xilitol, eritritol, maltitol. Os adoçantes à base de polióis não são indicados de forma alguma para quem tem intestino irritável. O único adoçante que eu indico é a estévia 100%. Ela não vai gerar nenhum problema para o seu intestino. Eu também vou deixar o meu link de afiliada, caso vocês queiram adquirir a marca que eu indico de adoçante 100% estévia. Se você está
está com diarreia, você também tem que cortar leite e derivados da sua dieta. Então escuta essa dica, leite e derivados não só para conter a diarreia, mas eu vou falar mais na frente qual é a importância de você retirar totalmente os lácteos, mesmo os desnatados, mesmo os ditos sem lactose, da sua vida, se você tem síndrome do intestino irritável. Em uma dieta para conter a diarreia, outra dica é evitar excesso de gordura. Então, carnes mais magras, utilizar o mínimo de óleo para cozinhar, evitar frituras. E uma dica que eu dou, ou cozinhar com azeite de oliva ou com óleo, azeite de abacate, porque são gorduras anti-inflamatórias. Se você utilizar qualquer gordura em excesso, ela vai lubrificar muito o seu intestino, gerando a diarreia. Fora que muitas pessoas possuem uma dificuldade com a digestão de gorduras. Não produzem grande quantidade de lipase, que é uma enzima pancreática que ajuda na digestão de gorduras. Quando a pessoa ela tem essa deficiência de enzimas, toda gordura a mais que ela come gera diarreia. E a característica da diarreia, que tem presença de gordura nas fezes, são fezes mais amareladas e com uma característica de odor bem forte. Então, se você está apresentando fezes mais amareladas, de odor muito forte, é um sinal que você pode ter uma dificuldade de digerir gorduras. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar todas essas dicas, porque se você não digere bem, seja proteínas, gorduras, carboidratos, esses alimentos chegam mais intactos no intestino, gerando uma fermentação maior, excesso de gases, disbiose, esse desequilíbrio na microbiota, chegam agredindo essa mucosa intestinal, aumentando essa permeabilidade e gerando uma inflamação, uma irritação, uma síndrome do intestino irritável. Então é muito importante a gente digerir, a gente ter todas as enzimas suficientes para fazer a digestão. Outro alimento que não é interessante para quem está com diarreia, com o intestino mais irritado, é o feijão. O feijão é rico em lectina, não é todo mundo que suporta. Então evite feijão aí no momento que você está com diarreia. Os amendoins e as castanhas também não são indicados nesse momento de crise, porque eles podem conter micotoxinas. Essas micotoxinas chegam no intestino, que já está irritado, e aumenta essa irritação. Então não vai ser interessante. Retire amendoins e castanhas, não importa qual castanha, evite nesse período. Finalizando, a gente precisa conter a diarreia para acalmar, para dar repouso para essa parede intestinal. Dá para usar chás calmantes, camomila, cidreira, funcho, são chás que acalmam. Se você tiver aí excesso de gases, um chazinho de gengibre também ajuda muito nesse momento em que os gases estão constantes. Em relação às frutas, prefira sem casca. Então maçã sem casca, pera sem casca, banana é maravilhosa, água de coco. Então esse período é um período de acalmar esse intestino e evitar as crises de diarreia. A segunda dica que eu vou te passar é aplicar o método 6Rs para você recuperar o seu intestino. Você já ouviu falar do método 6Rs para melhorar a saúde intestinal? O primeiro R que você vai fazer na prática é remover. Remover tudo que faz mal para o seu intestino. Por quanto tempo? Por no mínimo 30 dias. Você vai remover tudo que faz mal para o seu intestino. Vamos falar aqui o que faz mal para o intestino? Leite e derivados. No leite, nos queijos, nos produtos lácteos, a gente tem a caseína. A caseína é uma proteína grande. Quando ela chega no nosso intestino, ela agride a nossa parede intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal. Quando esse intestino fica hiperpermeável, a gente começa a passar para o nosso sangue substâncias indesejáveis, toxinas, proteínas mal digeridas. O corpo começa a entender que aquilo ali são agentes estranhos e começam a atacar esses agentes estranhos. Então a gente tem mais inflamação no corpo. Quando a gente está com o intestino hiperpermeável, a gente tem mais alergias, a gente pode ter o próprio corpo atacando ele mesmo. Então doenças autoimunes. Então é muito comum pessoas, ao queixarem problemas intestinais, também queixarem doenças autoimunes, psoríase, tiroidite de Hashimoto, diabetes tipo 1. Todas essas doenças são doenças autoimunes que o corpo ataca ele mesmo. Então remover leite e derivados é de extrema importância para você recuperar
recuperar essa mucosa intestinal. Não importa se esse leite é sem lactose. O problema não está no açúcar do leite, o problema está na proteína do leite, que muitas pessoas têm dificuldade de fazer a digestão dessa proteína. Outra substância que a gente vai remover por no mínimo 30 dias, para a gente ver um efeito de cicatrização intestinal, para a gente ver uma melhora nessa resposta intestinal, para dar tempo da gente recuperar esse intestino, é o glúten. É a mesma coisa, o glúten chega na parede intestinal, lesionando essa parede e irritando essa mucosa intestinal. Então comece a verificar receitas que não tem glúten, farinhas à base de arroz, polvilhos, féculas, fécula de batata, fécula de mandioca, ou comece a comer o alimento mais natural. Pega um pedaço de batata doce e come de manhã. Tem várias receitas que você pode adaptar, utilizar os tubérculos, a batata comum, a batata doce, no lugar desse pão comum à base de trigo, desses biscoitinhos à base de glúten. Outro alimento que faz parte do grupinho aí do remover é o açúcar. Primeiro porque ele piora a diarreia osmótica, que muitas vezes já está acontecendo em quem tem síndrome do intestino irritável. Outra que o açúcar nos inflama, então vai inflamar esse intestino também. E você quer a terceira? Fungos amam açúcar. Muitas pessoas que têm síndrome do intestino irritável têm um super crescimento fúngico lá no intestino. Então a gente tem que reduzir sim os carboidratos, os industrializados, suquinhos de caixinha ricos em açúcar, os bolinhos que tem glúten e tem açúcar, o cafezinho com açúcar, que eu vou falar do café também, que irrita muito a mucosa intestinal. Então açúcar não é o melhor alimento para quem tem síndrome do intestino irritável. Remover. Outro alimento que a gente vai ter que remover é o café, porque a cafeína ela é irritante de toda a mucosa do trato gastrointestinal. Fora que o café também faz a gente ir ao banheiro mais rapidamente, então para as pessoas que estão com diarreia não é interessante, e principalmente se for cafezinho com estômago vazio, caiu ali de manhã, às vezes não come nada nesses intervalos, vai cair direto nessa mucosa e vai irritar. Você vai sentir que as suas fezes ficam mais ácidas com café. Então tem que remover por um bom tempo, até a gente conseguir recuperar essa mucosa intestinal, que eu vou ensinar nesse vídeo, para depois a gente colocar o café com muita moderação. E enquanto a gente remove o café, a gente pode usar camomila, cidreira, erva doce, funcho, um chazinho de gengibre, chá de hortelã. Então esses sim são super indicados. O foco no remover também tem que vir nos industrializados. Pacotinhos, refrigerantes, caixinhas, balinhas, tudo que vem em pacotinho, evitar. Tente colocar para dentro aquilo que a natureza te trouxe de brinde, que muitas vezes a gente não aproveita. Outros alimentos que nós temos que ter o foco no remover são os amendoins, as castanhas, as oleaginosas. Esses alimentos muitas vezes são riquíssimos em micotoxinas. Então foco no remover, nas castanhas, nas oleaginosas e nos amendoins. O segundo R que nós vamos focar dentro do método 6R é o reparar. Isso mesmo, nós vamos reparar a mucosa intestinal. E como que a gente repara essa mucosa intestinal? Dando os nutrientes necessários que ela precisa para se reconstruir. Hoje se fala muito do sinergismo, da junção de vários nutrientes que favorece essa reparação no epitélio intestinal, como por exemplo o zinco, arginina, glutamina, vitamina D, vitamina C, leveduras nutricionais. E já existem suplementos específicos para essa etapa dos 6Rs, que é reparo. Suplementos que vão reconstruir esse epitélio intestinal. O ideal é utilizar em conjunto a etapa do remover o que faz mal, junto com a etapa do reparar, colocando suplementos específicos que fazem o reparo do epitélio intestinal. O ideal nessa etapa do reparo é utilizar o suplemento por 3 meses, para dar tempo do epitélio fazer a sua reconstrução. Lembrando que eu vou deixar o link desse suplemento específico para a reconstrução do epitélio intestinal, caso vocês queiram aplicar essa etapa do reparar junto com o remover do método 6R, para você ficar aí sem sintomas. Lembrando que uma etapa depende da outra. Não adianta eu colocar algo que faz bem se eu continuo fazendo algo que me faz mal. A terceira etapa que você vai aplicar na prática para você ficar livre de vez da síndrome do intestino irritável é a etapa do recolocar. Recolocar mastigação. Vocês percebem que a mastigação é a primeira etapa da digestão? Muitas pessoas comem voando
estômago. Se você não mastiga bem, você dificulta o trabalho do seu estômago, e se esse estômago não produz ácidos suficientes, um problema maior. Vai chegar alimentos muito preservados no seu intestino e isso dificulta a ação desse intestino. Pode haver uma maior fermentação por parte das bactérias, uma disbiose, um desequilíbrio. Essas proteínas mal digeridas podem lesionar a parede intestinal, irritando esse intestino. Então a primeira etapa da digestão é muito importante, que é a mastigação. Esse alimento tem que descer um purê para o seu estômago fazer a etapa da digestão. Então nós vamos recolocar mastigação. É muito importante, parece uma bobagem, mas vai fazer toda a diferença para você ter um intestino mais saudável. Dentro da etapa do recolocar, talvez é necessário recolocar enzimas digestivas. Quando que você vai perceber que é necessário colocar enzimas digestivas? Quando você come, por exemplo, proteínas, carnes, e sente que você fica com essa carne o dia inteiro no seu estômago, arrotando aquela carne, uma digestão lenta, estufamento. Quando você sente que come carnes, proteínas e sente que os gases ficam com mau cheiro. Quando você sente refluxo, pode ser um sinal que você precisa de mais ácidos para fazer a digestão. Uma boa dica é um pouquinho de água com um limão, uns 30, 20 minutinhos antes das refeições, ou você pode espremer um limão na comida, ou usar suplementos à base de betaína HCl, junto com a papaína, com a bromelina, que ajudam aí na digestão das proteínas, e junto com a lipase, que ajuda na digestão de gorduras. O pâncreas tem duas funções: a função endócrina, que é responsável pela produção de hormônios, insulina, glucagon, e a função exócrina, que é responsável pela produção de enzimas digestivas. Muitas pessoas têm dificuldades na hora de produzir essas enzimas digestivas. Então, muitos sintomas da síndrome do intestino irritável já melhoram em quase 100% com as 3 primeiras etapas. Remover o que faz mal, reparar esse intestino que ficou muito tempo sendo lesado aí e recolocar o que facilita essa digestão. Também dá para recolocar óleos essenciais que ajudam na digestão. Eu recomendo muito o Zingest da doTERRA. A gente dilui uma gota desse óleo, eu uso em bastante água, em 1 litro, 1,5 litro de água, para o gosto não ficar muito forte. E eu uso até 3 vezes ao dia na minha água, ou seja, um total de 3 gotinhas por dia. Eu sinto que ajuda muito na digestão. E eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram adquirir. E o quarto R, dentro do método dos 6 R's, é o reequilibrar. Como reequilibrar? Através da meditação, através da atividade física, através de um sono de qualidade, através do gerenciamento e o controle do estresse. Uma das funções do intestino é de imunidade. Por incrível que pareça, 70% das células imunológicas estão no nosso intestino. E vocês já ouviram falar que estresse diminui a imunidade? O estresse em excesso diminui no nosso intestino as bactérias benéficas. Isso gera uma desbiose intestinal. Já a atividade física modula o nosso sistema imunológico. Essa conexão intestino-cérebro é uma via de mão dupla. A gente precisa cuidar do intestino para esse intestino fazer a função dele imunológica, produção de hormônios neurotransmissores, como o caso da serotonina. Essa serotonina nos traz uma sensação de tranquilidade, de bem-estar. Ao mesmo tempo, a gente também precisa da etapa do reequilibrar, porque quando a gente faz atividade física, quando a gente faz meditação, quando a gente gerencia o estresse, a gente também melhora o intestino. O intestino ajuda nas nossas emoções e as nossas emoções ajudam no nosso intestino. O quinto R, dentro do método dos 6 R's, é o reinocular. Essa etapa do reinocular é a única que vem num segundo momento. Só depois que a gente já conseguiu que esse epitélio intestinal esteja recuperado, ter feito um reparo, a gente já não tem tantos sintomas mais. Eu já consegui aplicar os 4 R's por um tempo determinado, que é o remover o que faz mal, reparar com nutrientes que agradam essa mucosa intestinal, através de um sinergismo, através de suplementos específicos. Nós recolocamos mastigação, colocamos enzimas digestivas, colocamos ácidos estomacais. Também no quarto R, reequilibramos o nosso emocional. Ou seja, depois que a gente sente que conseguiu dar uma melhorada nos sintomas, a gente vem com o quinto R, que é o reinocular. Nós vamos reinocular pré-bióticos e probióticos.
Os prebióticos são fibras específicas, são as comidinhas que alimentam as bactérias boas. E os probióticos são as próprias bactérias que vão recolonizar o nosso intestino. Então, nessa quinta etapa, a gente pode reinocular prebióticos, que são fibras, e probióticos, que são bactérias benéficas para recolonizar o nosso intestino, que já está mais reparado, que já está com um estado de saúde melhor. E a última etapa, o último R, dentro do método dos 6 R's, é reavaliar. Depois de 30 dias, 60 dias, 90 dias, é interessante que você repita os seus exames, é interessante você reavaliar quais sintomas que ainda estão persistentes, você voltar ao seu médico, você voltar ao seu nutricionista para poder fazer uma reavaliação e quem sabe aí fazer uma modificação na dieta ou introduzir mais algum suplemento. Então é muito importante no início você marcar quais são os seus principais sintomas, quantas vezes que você tem esses sintomas ao dia e ver se realmente você teve alguma mudança, alguma melhora. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha feito diferença na vida de vocês. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixa aquele like, compartilhe com os amigos. Me segue lá no Instagram também, @AmeliaDrummondNutricionista. Que fique claro, não é fácil cuidar do intestino. Vocês vão ter que remover o que faz mal. Não é à toa que remover é o primeiro R, é a primeira etapa, porque vocês vão tratar na raiz, pegar a causa do problema.